começou bem, depois se tornou um desastre. Saul começou bem, depois o poder subiu a cabeça dele. O homem muda, mas nada muda em Deus. Deus permanece o mesmo. A chave da vitória é fidelidade. É não deixar o dinheiro subir, é não deixar o poder subir, nada mexer dentro da tua cabeça. 1 Samuel 16, versículo 1, só a parte A do versículo. Só a parte A do versículo. Diz assim, ó: disse Jeová a Samuel, disse o Senhor a Samuel: até quando terás tu pena de Saul? Só essa aí. Até quando terás tu pena de Saul? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno, te apresentamos essa palavra que será ministrada agora nessa noite. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza cada frase, cada mensagem, cada palavra ao nosso coração. Que os céus do Senhor estejam sempre abertos, para que a gente possa receber com alegria, Senhor. E não só receber com alegria, guardar em nosso coração o que o Senhor quer nos entregar, Senhor. E que em nome de Jesus, cada visitante que veio aqui nessa noite possa também receber com alegria essa palavra da fé, essa palavra da esperança, que é a palavra da mudança e da transformação. É a palavra do Deus dos céus, é a palavra do Criador, é a palavra daquele que tudo fez, que tudo fará em nossas vidas. É Ti, Senhor, damos toda a honra, a Ti, Senhor, damos toda a glória, em nome de Jesus. E que você que crê diga amém. Você senta, põe a Bíblia no colo e dá a Jesus uma linda salva de palmas, amém? Glória a Deus. 1 Samuel 16, versículo 1, é o tema, é o texto de algumas mensagens. Se você olhar para a tela aí, o que é que você está vendo aí, ó? A saga, certo? Da saga, me preparando para o novo de Deus, observando a história de Davi. Essa é a saga das mensagens dos domingos. Nós estamos na parte 3. Olha como é interessante essa parte 3. Preste atenção. Diante dos problemas mais complexos, é o que nós vamos tratar hoje. Diante dos problemas mais complexos, Deus sempre tem uma simples e inesperada solução. Amém? Vou repetir. Diante dos problemas mais complexos, Deus sempre tem uma simples e inesperada solução. Certo? Esse é o tema de hoje, dentro da saga, me preparando para o novo de Deus, através da história de Davi. Amém, gente? Glória a Deus. Que a palavra dessa noite seja extremamente inspiradora para a sua vida, que te traga muitas mudanças. Pode subir, meu filho. Que te traga mudanças benéficas na tua vida pessoal. Pode deixar que eu boto. Que traga mudanças benéficas na tua vida pessoal, na tua vida particular, na tua casa. Que o intuito da gente estar aqui levando a ministração da palavra não é que você saia daqui eufórico, com aquela alegria toda. O intuito da ministração da palavra é que você saia daqui com alguma coisa que você guarde no coração e coloque em prática na sua vida. Isso é o intuito. Que você grave no seu coração mesmo. Que você aprenda da parte de Deus, que veio da Bíblia Sagrada. E você, ao sair daqui, você possa se lembrar dela. Nos momentos aonde os problemas mais complexos possam surgir, você se lembra daquela ministração. Pelo menos 2 tópicos que nós vamos falar dessa ministração em cima disso aqui. Amém, gente? Revisando, vamos fazer uma pequena revisão, em breve revisão. Nós estamos falando da saga através da história do rei Davi. E revisando, voltando aos outros cultos, nós temos que lembrar que na época de Israel não existia rei, certo? Não existia rei, o próprio rei era o Deus Todo-Poderoso. Esse era o próprio rei. O rei da nação de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Não existia trono na terra, só existia trono no céu. Amém? Se perguntassem aos homens, onde está o rei de Israel? Os homens daquela nação diriam naquela época: o nosso rei, o seu trono é no céu, o seu trono não é na terra. Onde está o palácio real? O palácio real é nos céus, não é na terra. Então Israel era a nação mais diferente de tudo que existia.
As outras nações tinham um rei, Israel não tinha. Israel, o rei era o próprio Senhor. E quem era a pessoa que dava as instruções ao povo era o sacerdote, né? O sacerdote recebia de Deus e passava ao povo. Ele recebia do Senhor, instruía o povo. Samuel, o grande homem de Deus, certo? Só que chegou um dia que a nação chega para Samuel e diz: Samuel, queremos ser como as outras nações. Meu pai trocou o Todo-Poderoso por um ser humano, a imagem e semelhança dele. Queremos ser como as outras nações. Nós queremos um homem que seja rei sobre nós. Eles queriam ter a mesma aparência das outras nações. Samuel, triste, se retira, clama a Deus, e Deus consola o coração de Samuel, dizendo: Samuel, eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. Deus falou isso a Samuel. Samuel, eles estão pedindo um novo rei, então eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, Samuel, fica tranquilo, porque eu sou o rei sobre a nação, e eles estão pedindo um rei humano. Agora, Samuel, volta lá, avisa o povo que esse rei humano vai escravizá-lo, avisa o povo que esse rei humano vai ser pesado, avisa todos toda a parte maléfica que vai acontecer quando um homem reina sobre outro homem, e não quando um Deus reina sobre o coração de um homem. Então quem vai reinar é um homem, então avisa ao povo o que é que vai acontecer. Samuel passou isso para o povo, e quando Samuel passou isso para o povo, foi escolhido um rei. Quem era o rei? Saul. Foi escolhido um homem para reinar segundo as outras nações. Como é segundo as outras nações? Saul era o mais forte, o mais alto, o mais bonito, o mais imperoso de Israel. Era o mais forte. Se entrasse aqui, como eu falei nas mensagens anteriores, se Saul hoje estivesse vivo e entrasse por aquele portão, chamaria a atenção de todos nós pela sua imponência, porque ele era grande, era um homem que chegava num lugar realmente era apresentável. Os mais altos de Israel, a Bíblia diz que batiam no ombro. Os mais altos batiam no ombro de Saul. Imagine a altura de Saul. Então era um rei segundo as outras nações, um homem de aparência, somente um homem de aparência. Amém? Esse era o contexto. Aí o que é que acontece? O povo pede um rei. Saul é o escolhido. Só que Saul é um desastre. Saul foi um desastre como rei. Saul não serviu como rei. Saul pecou gravemente em desobediência a Deus. Ele até que começa bem. Se você ler os primeiros capítulos, ele começa bem, mas ele se torna um desastre. Ele desobedece a Deus de tal maneira que nós vimos domingo passado. Há um tema engraçado. Saul tinha o que na barriga? O rei na barriga. Ele tinha um rei na barriga. Então, por ele ter o rei na barriga, ele se torna um desastre, porque o poder subiu à sua cabeça. E como Saul se torna um desastre, ele é destronado, ele é arrancado do trono. Deus tira a coroa de Saul. Mesmo Saul permanecendo rei por 40 anos, a coroa não era mais dele. Deus tira a coroa de Saul. E quando Deus tira a coroa de Saul, gera-se um problema, gera-se uma perturbação de pensamentos. Por quê? Porque primeiro, quando Saul foi destronado, Deus falou para Samuel, o profeta: Samuel, hoje, a partir de agora, Saul foi rejeitado. Saul não terá mais o reinado de Israel. E Samuel na madrugada recebe essa palavra. Quando está na presença de Saul, Samuel diz: tu perdeste o teu trono. Saul, Deus disse que levantou um homem melhor do que você para estar no teu trono. Então apenas duas pessoas naquele momento da história, sabia que Saul não era mais rei: o próprio Saul e o profeta. Quero que você entenda a mensagem, compreendendo o contexto da mensagem. Naquele momento da história, em todos os outros povos existentes no mundo, todos os povos a qual tinha um homem que reinava sobre ele, eles estavam debaixo de uma divindade, mesmo que ela fosse mentirosa e fictícia. E todas elas eram, porque Deus só existe um: o Criador dos céus, o Criador da terra.
Jesus Cristo, onde a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele e para Ele, e tudo acontece por causa dEle. Mas naquela época se criavam deuses humanos, e por exemplo, existia o rei, sei lá, o rei Abimeleque, pronto, o rei Abimeleque, sobre o rei Abimeleque existia um rei, um Deus sobre a vida dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que embaixo de todo rei existia um Deus, e Deus na cabeça deles abençoava o rei, e o rei abençoava a nação. Era esse o contexto. Era assim que funcionava a mente das pessoas. É assim que acontecia. Então vamos lá. Saul era rei. Embaixo, ou seja, acima de Saul existia um Deus, que era quem? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que criou Adão e Eva, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do próprio Senhor Jesus Cristo, o Criador. Ele estava acima de Saul. E quando Saul perde a presença de Deus, é como se ele perdesse a proteção. Perdeu a proteção de Deus. A nação ficou desprotegida. E agora? Não temos Deus sobre nós. E agora? Isso era a preocupação de Saul e era principalmente a preocupação de Samuel. Samuel, a Bíblia Sagrada diz que ele ficava à noite pensando e tendo pena de Saul. Como é que a gente pode ajudar Saul? Porque Israel não pode ficar sem proteção de Deus. Deus abandonou o rei. Se Deus abandonou o rei, e quando entrar os inimigos, quando os filisteus avançarem, como é que nós vamos vencer as batalhas? Se torna uma preocupação generalizada. Esse era o momento dessa mensagem. Era um caos. Saul foi um desastre, então precisaria de um homem para consertar aquele desastre. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Davi. Mas preste atenção, Deus tem propósito em tudo. Amém? Amém? Você crê nisso? Deus tem propósito de tudo, e os propósitos de Deus acontecem. E os propósitos de Deus vão sempre acontecer. Independente de qualquer circunstância, o propósito acontece. Amém. O homem falha, Saul falhou. Amém? Sim ou não? Foi um desastre. O homem falha, mas não existe falha em Deus. O propósito vai se cumprir. Grave isso. Amém? O homem muda. O homem pode mudar, sim ou não? Pode. Saul começou bem, depois se tornou um desastre. Saul começou bem, depois o poder subiu a cabeça dele. O homem muda, mas nada muda em Deus. Deus permanece o mesmo. Amém? Por isso que os propósitos se cumprem. O homem, chega o tempo dele, ele morre. Sim ou não? Sim. Deus morre. Mas os propósitos dele, como ele não morre, continuam para acontecer. Quer ver só? O exemplo é o Deus de Abraão. Abraão morreu. Se tornou o Deus de Isaac. Isaac morreu. Se tornou o Deus de Jacó. Jacó morreu. Na medida que as pessoas vão partindo, o Deus permanece o mesmo. O propósito vai acontecendo até chegar o Deus da igreja, que somos nós. Ele é o Deus dessa igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os propósitos continuam acontecendo, independente de que no meio do propósito alguém morra. Se no meio do propósito alguém morrer, Deus levanta alguém para continuar o propósito. Amém até aí? Glória a Deus. Os homens, eles são surpreendidos com a pressão. Veio um problema complexo, veio um problema inesperado, veio um problema difícil de se resolver, e o homem debaixo de pressão, ele é obrigado a resolver o problema por causa daquela pressão, e o homem erra mudando. Ele resolve o problema da pior maneira possível. A pressão sobre os ombros dele fez com que ele tomasse uma decisão errada. Ou seja, o homem, ele é pego de surpresa com os problemas. O homem, ele pode até ser pego inesperadamente pelos problemas da vida, e ele acaba mudando. Quer ver só o exemplo de Saul? O povo estava morrendo de medo. A Bíblia Sagrada diz que os soldados tremiam de medo dos filisteus chegando.
Aí o que acontece? Samuel demora a chegar no acampamento para fazer o sacrifício e a adoração a Deus. E quando Samuel demora a chegar no acampamento, os soldados, tremendo de medo, começam a ir embora. Quando o rei vê os soldados dele indo embora, o que acontece? A pressão sobre a vida dele fez com que ele tomasse uma decisão errada. Ele pegou e sacrificou. Ou seja, as coisas inesperadas acontecem conosco. Amém? As coisas inesperadas acontecem conosco. As surpresas da vida se apresentam a nós. Se nós tomarmos decisões erradas, o problema será nosso. Mas o que eu quero dizer é: nada pega Deus de surpresa. Amém? Nada pega Deus de surpresa, nada é inesperado para Deus de surpresa. Então, mesmo diante de qualquer coisa, Deus nunca vai mudar. Nunca Ele vai mudar. Ele sempre será o mesmo, porque Ele nunca será surpreendido por nada, nem por ninguém. Nada é inesperado para Deus. São propósitos universais do Senhor, que nós temos que compreender e guardar em nosso coração. Então tudo aconteceu, tudo mudou, e Deus toma uma posição: vou levantar um novo homem para governar sobre a minha nação. Amém até aí? Glória a Deus. Aí Saul se retira e começa a ficar preocupado. Samuel, o profeta Samuel se retira, começa a ficar preocupado. E agora os inimigos vão chegar, e agora os filisteus vão nos atacar, e agora Israel está desprotegida, e agora Deus tirou a mão tirou a mão do rei. Quando Deus tira a mão de cima do rei, a nação fica desprotegida, e agora ele entra numa batalha mental entre ele e ele mesmo. Aí Deus aparece a Samuel e diz: até quando tu vai ter pena de Saul? Até quando? Ei, eu já rejeitei Saul, ele é muito desobediente. Até quando? Aí ele diz: se levanta, enche o chifre com óleo, vem, eu vou te enviar a Jessé o belamita, porque dentre os filhos dele eu levantei um rei para mim. Deus manda ele se levantar, toma uma atitude, acabou. Para de reclamar, para de chorar por algo que já passou. Se levanta e vamos à frente. Vamos resolver o problema. Esse era o cenário. Existiam dois cenários acontecendo, presta atenção. Existiam dois cenários acontecendo. Qual é o primeiro cenário acontecendo? O problema, o caos. Aí você pensa na sua vida, que pode estar parecendo assim, um caos, um problema sério. É o primeiro cenário. No outro cenário estava Davi no deserto, cuidando de ovelha. Era um segundo cenário. Nesse segundo cenário, Davi no deserto, cuidando de ovelha, ele não sabia de nada que estava acontecendo, e nem muito menos que ele seria chamado para ser rei. O que é que eu quero dizer? Que enquanto nós estamos com um sério problema em nossas mãos, um problema complexo, sem saber o que fazer, Deus já está preparando um cenário. Se você é servo de Deus, Ele já está preparando um cenário para resolver o teu problema através de uma solução simples e inesperada. Vocês estão me compreendendo? A solução é simples e inesperada. Geralmente a gente espera uma solução complexa para um problema complexo. Mas com Deus não há complexidade. São os homens que complicam, os homens que fazem com que Deus seja complicado. Deus não é complicado. Complicado é os homens. Se o problema é complexo num cenário e você está preocupado com esse cenário, porque a tua ótica está dentro dele, existe um outro cenário sendo preparado por Deus com uma solução simples. Sempre foi assim. Até o Davi foi pego de surpresa, era um esquecido. Vamos já falar agora sobre isso. Amém até aí, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, ele se levanta, enche o chifre com óleo da unção, e ele vai em direção a Belém. Só que antes de ele ir em direção a Belém, ele trava. O profeta para e diz: Deus, eu não posso ir para Belém, porque eu e Saul sabemos que o Senhor já disse que ele não será mais rei, e que o Senhor já escolheu um homem melhor do que ele. Deus, ele não vai deixar eu sair de casa. Deus, ele não vai deixar, o rei não vai deixar eu sair de casa, porque se eu sair de casa, ele vai mandar a gente me observar. Ele está só aguardando eu derramar óleo na cabeça de alguém, porque ele sabe,
Gente, a consagração real era o sacerdote pegando o óleo da unção, segundo a ordem de Deus, e derramando o óleo na cabeça do homem. E o que foi que Saul inteligentemente pensou? Já que tem um rei que vai tomar o meu lugar, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou impedir Samuel ungir essa pessoa. Foi isso que Saul disse: eu não posso ir para Belém. Se eu for para Belém, está escrito na Bíblia, Saul manda me matar. Se eu for para Belém ungir um novo rei, Saul manda me matar. Fala para o teu irmão, a vitória está na obediência. A vitória está na obediência. Samuel, o profeta, ele estava olhando o cenário da preocupação. Aí Deus entra com uma resposta simples, de uma solução simples. Samuel, profeta, é simples. Está na Bíblia que eu estou falando para vocês. É só vocês lerem. Samuel, é simples. Pega o teu chifre, pega um animal e vai sacrificar lá em Belém. E quando você chegar em Belém para sacrificar esse animal, chama Jessé para sacrificar esse animal contigo. Quando você estiver lá, quando você estiver sacrificando esse animal, eu direi a ti quem será o novo rei. Enquanto ele estava focado no medo de ser morto, Deus já tinha levantado uma solução simples. Meu filho, é simples, você não enxerga a solução? Pega só um animal, vai fazer sacrifício lá em Belém. Se Saul te perguntar, o que você vai fazer em Belém? Vou sacrificar ao Senhor. Solução simples. Ele não tinha pensado nisso, mas Deus pensa por nós, amém, irmãos? Aí ele pegou e foi para Belém. Aí imagina ele indo para Belém, sacrificar ao Senhor e consagrar um novo rei para a nação de Israel. Só que lá em Belém tinha um desconhecido. Como é o nome desse desconhecido? Como era o nome desse desconhecido? Belém tinha um desconhecido. Por que ele era um desconhecido? Porque ninguém sabia quem era Davi. Samuel não sabia quem era Davi. Ninguém sabia quem era Davi. Ele vivia no deserto, cuidando de ovelhas. Davi era uma solução simples demais para resolver o problema de Israel. Porque a gente espera, olha só, o problema de Israel era tão complexo, era tão problemático, que talvez o profeta Samuel esperasse um homem com pós-graduação, doutorado, estudado em Harvard, em administração de empresa, alguma coisa do tipo, um homem top dos top. Talvez Samuel esperasse o cara preparado. Já que ele ouviu de Deus que o homem era melhor do que Saul, ele olhou para Saul. Poxa, Saul é grande, imponente, um homem melhor do que Saul. Como deve ser esse homem? O problema de Saul é que Saul tinha um rei na barriga, mas Saul até que sabia administrar. Mas como ele administrava para ele, Deus não se agrada quem vive para ele. Deus se agrada quem vive para o próprio Deus. Saul vivia para ele, para o próprio Saul. Ou seja, Saul vivia com o rei na barriga, ele vivia para ele. Deus não se agrada. Deus se agrada que você, eu, vivamos para ele. Então esse era o problema de Saul. Tudo que Saul fazia era pensando nele, no rei na barriga. Mas ele era um bom administrador, mas ele fazia pensando nele. Lembra das ovelhas que ele não matou? Pensando nele, pensando em Israel, na cabeça dele. Então ele pensou, o profeta Samuel pensou, então deve ser o cara. Como é que eu não conheço em Belém um homem tão capaz? Só que Deus tem uma solução. Deus tem uma solução para as coisas mais complexas. Ele conversando com Deus num cenário, profeta Samuel, e num outro cenário, um menino no meio do deserto conversando com Deus, tinha a menor ideia que seria um rei, só pegando a harpa, tocando a harpa e cuidando de ovelha, num outro cenário, num deserto. Sabe o que é isso? Presta atenção. Deus é o Deus das viúvas, diz a Bíblia. Amém? Deus é o Deus dos órfãos, diz a Bíblia. Amém? Mas também Deus é o Deus dos esquecidos. Ele era o esquecido, mas Deus não se esquece de nós. Ele é o Deus dos esquecidos. Ele é o Deus daqueles que são invisíveis. Davi era o invisível. Davi era tão invisível que nem o pai via ele. Era um menino invisível para a família. Era um menino completamente esquecido. Mas Deus, Ele usa os esquecidos para a sua glória. É assim que funciona. Não pense que você está
esquecido da parte de Deus, porque você não está esquecido da parte de Deus. Deus se lembra exatamente tudo que você já falou até o primeiro momento que você nasceu. Deus lembra exatamente a primeira oração que você fez. Você nem se lembra o que você já pediu a Deus, mas Deus se lembra perfeitamente as suas orações. Porque nós servimos a um Deus que não se esquece de nós. Estava lá um homem esquecido, e a solução veio de um esquecido. Amém até aí? Soluções simples para um problema complexo. Aí chega Samuel no acampamento não, chega Samuel em Belém. Na hora que chega Samuel em Belém para sacrificar ao Senhor, certo? Ele vai à casa de Jessé. Jessé é um esquecido também. Ele vai à casa de Jessé. Quando chega em Jessé, ele vai sacrificar ao Senhor e diz: antes de nós sacrificarmos, Deus mandou vir aqui na tua casa para consagrar um rei. E este rei é um dos teus filhos, porque Deus falou para mim que é um dos teus filhos. Olha como são as coisas. Aí de repente entra o mais velho. O mais velho, maior, imponente, poderoso, boa aparência. Entra o mais velho de boa aparência. Na hora que entra o mais velho, Samuel olha, gostei, tá aí, eu não sabia que tinha um doutor aqui em Belém. Tem um doutor aqui, né, que se formou nas melhores faculdades de administração. Esse aí vai administrar bem. Agora eu vi a solução. Deus, tu escolheu bem, Deus, esse aí, viu? Na hora que Samuel olha, Deus diz: não é esse, não. Aí chama o segundo irmão, chama o terceiro irmão. Aí foi chamando de um por um. Na hora que chama o terceiro irmão, parece que o terceiro chamou mais atenção do que o primeiro. Na hora que o terceiro chega, Samuel olha, é esse. O problema de Israel é muito grave. Eu acho que esse rapaz será o novo rei. Não tem como não ser. Olhar para ele, a gente vê nele características reais. É ele. Aí Deus olha para Samuel e diz: Samuel, tu está olhando para o óbvio, Samuel, para a aparência, Samuel. Não é ele. Você olha para a aparência, Samuel. Eu olho para dentro, você olha para fora. Olha o óbvio. Como eu falei de manhã, eu estou olhando aqui para o Sérgio. Blusa cinza, calça azul, sapato branco, é o óbvio da minha visão. Sua esposa, blusa vermelha, calça azul, sapatilha com os dedinhos de fora. É o óbvio. O homem vê o óbvio, certo? Eu estou olhando para vocês, estou vendo o óbvio. Deus, ele não vê o óbvio, ele vê além do óbvio. Olha como o primeiro irmão de Davi, ele tinha um caráter deformado, ele tinha raiva no coração. Lembra da passagem, talvez você não leu, se você já leu, você vai lembrar, quando Davi chega para visitar os irmãos, levando alimento que o pai pediu, o irmão mais velho olha para Davi: o que é que você veio fazer aqui? Vai cuidar das ovelhas do papai, daquelas poucas ovelhas. Ele, para você ver, o homem vê a aparência. Deus já via o óbvio, não o óbvio, Deus via além do óbvio. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí acabaram-se os irmãos. Quando se acabaram-se os irmãos, o esquecido dos homens estava lá no deserto. Davi era tão esquecido que se Davi entrasse na casa de Jessé, do seu pai, sem ser apresentado como filho, até o profeta Samuel pensaria que ele era um servo da casa, porque ele era muito esquecido, ele era muito diferente. Jamais ele seria a solução de Israel. Não tem como aquele menino ser a solução. É simples demais para ser a solução. Aí se acabaram todos os irmãos. Samuel disse: se acabaram os teus filhos. Aí o próprio pai: não, tem um que está lá no deserto. Aonde? No deserto. Fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Geralmente são os servos da casa que cuidam, mas quem estava cuidando era o próprio filho, no deserto, cuidando de ovelha. Era um esquecido. Esquecido dos homens, mas não esquecido de Deus. Rico e o Lázaro, quem lembra dessa parábola? Né? O rico vestia-se de púrpura, linho fino, regalias. Chegava o Lázaro e ficou exatamente na porta da sua casa para comer qualquer coisa, vestir qualquer coisa.
Lázaro era o esquecido dos homens, era tão esquecido dos homens que ele viveu naquela porta do rico, comendo as migalhas, como diz a Bíblia, que caiu da mesa do rico. Só que Lázaro era servo de Deus. O que Lázaro fazia para ser servo do Senhor? A parábola não diz. A parábola só diz que quando ele morreu foi para o céu. Então ele era um servo de Deus. Quando Lázaro, que não era esquecido do Senhor, morreu, foi para o céu. Na hora que Lázaro que morreu foi para o céu, o que é que acontece? O rico morre também, foi para o inferno, foi para o Hades, diz a parábola. E o rico no Hades, ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele não era servo de Deus. Ele rejeitou o Senhor. E ele no Hades, olha para o outro lado e vê a parábola. Quem estava do outro lado? Abraão. E quem mais estava do lado de Abraão? No instante ele se lembrou de Lázaro. Pai Abraão, pede a Lázaro para descer e avisar os meus irmãos que eles estão no caminho errado e vão chegar aqui no inferno também. No instante ele se lembrou de Lázaro. Engraçado, Lázaro quando estava vivo era um esquecido. Na hora que Lázaro é exaltado, se torna um conhecido. Assim são os crentes. Quando os crentes são esquecidos, na hora que Deus o exalta, as pessoas querem estar perto, se tornam conhecidos. É assim que funcionam as coisas. Que eu quero te dizer: permaneça servo de Deus, permaneça servo do Senhor, que se você é um dos esquecidos hoje, você se tornará conhecido, porque Deus exalta. E quando Deus exalta, as pessoas vão olhar Deus em você e vão dizer: realmente Deus o abençoou. Realmente Deus foi com ele, foi com ela. Realmente eu quero torcer a língua, mas eu tenho que dizer a verdade. Ninguém acreditava nele, ninguém acreditava nela, ninguém acreditava que um dia ia dar certo. Eu tenho que dizer a verdade: Deus abençoou. O esquecido se torna conhecido. Sempre foi assim. É só a gente perseverar, ser servo do Senhor, continuar caminhando, que você será exaltado por Deus e não pelos homens. Porque quando nós somos exaltados pelos homens, a gente cai, mas quando a gente é exaltado por Deus, a gente permanece. Está dando para entender? Aí de repente lá vem um relatório negativo. Preste atenção. Chega Davi, olha o relatório negativo. Chega Davi, entra dentro de casa. Como o homem vê através do óbvio, Deus vê só além do óbvio. O homem só vê o óbvio, Deus vê além. A visão de Deus é plena, a visão de Deus é perfeita. Amém? Eu vejo você, mas Deus não vê você. Deus vê a dignidade que existe dentro de você. É assim que funciona. Eu vejo a sua característica, mas o que é que Deus vê além da sua característica? Se habita dentro de você dignidade, temor. É isso que Deus vê. Aí Deus não viu dignidade nem temor no coração de ninguém daquela época que seja no nível de Davi. Aí entra um menino Davi. Olha as informações negativas. Entra um menino. A primeira informação negativa: vivia num deserto. Pensa comigo, vamos raciocinar. Profeta Samuel. Entra um menino, cuidava de ovelha, vivia no deserto e era filho do dono da casa, não era servo. Esse menino tem alguma coisa errada. As informações são negativas. As informações não são positivas pela mente humana. É uma informação negativa. O menino chega. Aí quando entra o menino, a primeira informação negativa: um pastor. E era filho do dono da casa. Segunda informação: a idade. Mas ele é um garoto. Como é que Deus vai ungir um menino? É simplesmente um menino. Não é um homem. É um jovem garoto. Não pode ser a solução de Israel. É simples demais para ser a solução de Israel. Olha as informações negativas. Aí quando olha para o menino, um menino pequeno. Deus disse para mim que era melhor do que Saul. Eu só tenho informação negativa desse garoto aqui. O pai nem se lembra dele. Jogou, foi para o deserto. Entra, ainda é um garoto. Como é que um garoto vai trazer solução para uma nação em problema? Aí entra um garoto. Além de entrar um garoto, e ainda é um menino pequeno, comparado aos gigantes, que os reis tinham que ser gigantes. Os reis não podiam ser estatura mediana. Os reis tinham que ser imponentes, tinham que chamar atenção. Ou seja, nada de Davi, absolutamente nada de Davi agradaria aos olhos humanos. Então não era ele. Aos olhos humanos não era ele. Só que Deus vê além do óbvio.
Deus vê a dignidade do coração do menino. Como seria bom se nós, seres pequenos, pudéssemos ter a visão de Deus, de ver além. Como seria bom se nós tivéssemos esse tipo de visão, de ver além. Na hora que o menino entra, Samuel olha, meu Deus, não pode ser esse, Senhor. Deus fala ao coração de Samuel: levanta, derrama óleo sobre a cabeça, que esse é o novo rei de Israel. Uma solução muito simples para um problema muito complexo. Não procure soluções complexas. O cenário da solução da tua vida é simples. Por mais difícil que se apresente o problema para você, abra o seu olho. A solução que vem da parte de Deus sempre será simples. Às vezes, por ela ser tão simples, você deixa passar, porque você não acredita que seja isso. É simples demais para resolver meu problema. Vocês estão me entendendo? Problemas complexos, soluções simples da parte de Deus, porque senão Deus não seria Deus. Deus nunca vai derramar um anjo, começar a voar na tua casa, no teu quarto e dizer: olha, Deus está fazendo. Não. As soluções se apresentam de maneira simples. É só você ter entendimento espiritual, ter uma visão apurada, estar conectado com Deus, aprender, levar isso no coração nessa noite, que Deus nos traz soluções simples para os problemas mais difíceis. Amém? Glória a Deus. Tudo isso é para você guardar essa frase no seu coração. Soluções simples para os problemas mais complexos. Amém? Aí ele é ungido rei. Entramos na conclusão. Ele é ungido rei. Sabe o que acontece quando ele é ungido rei? Para onde vai agora Davi? Afinal de contas, ele é ungido rei dentro de casa. Quem é que sabia que ele era o novo rei? A sua casa sabia. Somente a sua casa sabia, mas ninguém sabia. Porque se ele espalhasse para as pessoas que ele seria o novo rei, o que é que aconteceria? Saul viria atrás dele para quê? Para matar. Então, por um período, ele estava escondido de Saul. Saul não sabia que ele era o novo rei, mas a casa dele sabia. E ele era o quem? Ele era o menino que vivia no deserto. Ele era quem? Era o menino que vivia cuidando de ovelha. Mas agora ele era rei. Tudo mudou. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? O que é que você acha? Mudou ou não mudou? Sim ou não? Não. Mudou a situação, mas o coração do menino não muda. Preste atenção. Onde é que estava ele? Preste atenção. Onde é que estava Davi depois da unção? A pergunta eu faço para você: para onde você vai depois da bênção? Aonde estava Davi depois da unção? E aonde você vai depois da bênção? Como será o seu comportamento depois da unção da bênção? Faz toda a diferença. Ele foi ungido rei, ok. Aí o que é que acontece? A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel 16:14 que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um demônio o atormentava todos os dias, e um demônio que vinha da parte de Deus atormentar Saul. Não é assim que diz a Bíblia? Não é assim? Eu quero abrir um parêntese para a primeira frase da Bíblia. Presta atenção. Primeira frase desse versículo da Bíblia, 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O problema está em o Espírito do Senhor se retirar de Saul. O problema não estava em um demônio atormentá-lo. O problema partiu de o Espírito do Senhor se retirar de Saul. O problema partiu daí. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quer dizer que o Espírito do Senhor era a proteção de Saul. E saiu. O Espírito do Senhor é a proteção dos cristãos, é a proteção nossa. Temos que cuidar dele. O Espírito do Senhor é o selo da salvação. E ele se retirou. O Espírito do Senhor era o selo que garantia Saul no trono, e ele se retirou, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é a certeza da nossa vida eterna. O Espírito do Senhor era a certeza da vitória daquele rei, e o Espírito do Senhor se retirou dele. O Espírito do Senhor é a certeza da nossa vitória. Então quero que você frise bem no Espírito do Senhor em nós, que ele não pode sair de nós. Nós não podemos expulsá-lo.
Como é que saiu o Espírito do Senhor de Saul? Por causa da sua desobediência a Deus. É a única maneira do Espírito do Senhor sair do cristão, é a sua desobediência ao Todo-Poderoso. E quando o Espírito do Senhor sai de um cristão, o Espírito do Senhor sai, perdemos a proteção, perdemos o selo da salvação, perdemos a nossa vitória. Temos a certeza a partir de então que acontecerá a destruição. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se retirou. Nós não podemos focar no demônio que está perturbando Saul, nós temos que focar no Espírito que saiu, que é o Espírito do Senhor, para que a gente foque no Espírito Santo que está em nós. Nós não podemos deixar ele sair de nós com a nossa desobediência, porque se ele sai do homem por causa da sua desobediência, vai acontecer as piores coisas, porque perderemos o selo da salvação, perderemos o selo da presença de Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, nós somos selados para a salvação, protegidos pelo Senhor, e ele sai, começa a destruição na vida do homem. Está dando para entender? Aí o Espírito do Senhor sai, o demônio vem perturbar Saul. Quando o demônio vem perturbar Saul, Saul diz assim: chama alguém que toque bem a harpa, porque eu estou perturbado, estou atormentado. Aí um dos soldados diz, provavelmente deveria ser amigo dos irmãos de Davi. Um dos soldados diz: tem em Belém um rapaz que toca muito bem harpa, ele é sisudo em palavras. Aí o que acontece? Saul manda chamá-lo. Aí o recado que está escrito lá: aonde estava Davi depois da unção? Vem o recado, olha só o recado, preste atenção. 1 Samuel 16:19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi. Onde é que estava Davi? Que cuida das ovelhas. Ué, o cara é rei e voltou para cuidar da ovelha? Ele era segundo o coração de quem? Ele era rei, nada mudou no coração dele. No outro dia de manhãzinha cedo foi para o deserto cuidar das ovelhas. Ele poderia pensar: ei, meus irmãos, vocês pisaram em mim a vida toda, agora eu sou rei. Cuidado. Ei, meu pai, você nem se lembrava mais de mim. Papai, eu vou reinar sobre vocês. Cuida melhor de mim. Ou então, o contrário, o pai dele poderia dizer assim: meu filho, você é o novo rei de Israel, agora você é diferente. Senta aqui que eu vou buscar limonada, vou buscar um guisado para você comer bem. Não vai para o deserto mais cuidar das ovelhas. Mas onde é que estava Davi com a unção de rei? No deserto, cuidando das ovelhas. A pergunta é: ele mudou? Davi mudou? Não. Depois da unção, nada muda no seu coração. Depois da bênção, alguma coisa mudará em você? Eis a pergunta. Depois da bênção, dirás assim para Deus: Deus, eu estou muito ocupado. Depois da bênção, alguma coisa mudará para você? Aí está muito de Deus dentro de Davi. Vamos para frente. Olha o que acontece. Davi é ungido rei. Davi é chamado por Saul. Quando Davi entra no palácio real, ele entra dentro da sala do trono. O que é a sala do trono? É onde o rei senta. Ele entra dentro da sala do trono. Aí é apresentado a ele: Saul, este é Davi. Davi sabia que ele era o novo rei, sim ou não? Davi sabia? Saul sabia? Mas Davi sabia. Davi poderia ter entrado na sala do trono pensando assim: esse cara que eu tenho que derrubar para vir logo para o trono. Já sei, vou ganhar o coração dele. E depois dou um jeito de tirar ele do trono, porque eu só posso sentar nesse trono aí se ele sair. E enquanto ele estiver vivo nesse trono, eu não tenho como estar no trono. Quer dizer que é ele que eu tenho que dar um jeito de entrar no trono. Apesar de conta, agora o rei sou eu. Ele ainda não sabe, mas o rei sou eu. É assim que Davi agiu, sim ou não? Não. A Bíblia Sagrada diz que ele tratou tão bem Saul, cuidou tão bem de Saul, que Saul olhou para Davi, diz a Bíblia, e Saul amou tanto, porque ele era tão prestativo, que Saul diz assim: a partir de hoje você será o meu escudeiro. Manda avisar na casa dele. Quem era o escudeiro? O escudeiro era o soldado mais próximo do rei.
O escudeiro via para onde o rei ia, o escudeiro ia para onde o rei estava. Aonde estava o rei, estava o escudeiro. Quando o rei falava, o escudeiro ouvia. Tudo o escudeiro estava do lado. Ou seja, Davi se tornou o homem braço direito de Saul. Mas ele era rei, ele poderia sabotar Saul. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque dentro do coração dele tinha integridade. Talvez se os irmãos dele fossem o escolhido, com certeza armaria uma emboscada para tirar de vez Saul. Mas no coração de Davi tinha integridade. Ele recebeu a unção, mas ele não muda. Você recebe a bênção? Você muda ou você não muda? A pergunta você responde. Você começa a melhorar um pouquinho, Deus começa a te derramar bênção. Você muda ou não muda? Se você não muda, quer dizer que Deus vai te abençoar mais. Agora, se você muda, quando recebe uma bençãozinha, quer dizer que Deus precisa trabalhar mais no seu caráter. Deus precisa trabalhar mais dentro da sua integridade, porque Deus não é menino. Nós somos criança e agimos como criança. Deus não age como criança. Deus ele não abençoa de uma forma de menino. Deus abençoa com maturidade. Ele abençoa e vê a tua maneira de agir. Ele abençoa e faz com que você aprenda a crescer mais. Abraão foi sacrificar Isaac, não foi? Sim ou não? Aquele sacrifício de Isaac era para Deus ou era para Abraão? Vamos ser espirituais. Aquele sacrifício de Isaac não era para Deus. Deus estava mostrando para Abraão que ele era fiel. Abraão não sabia do limite da sua fidelidade. Nós não sabemos a capacidade de sermos abençoados até recebermos a bênção. Vocês estão me ouvindo? Abraão não sabia o limite da sua fidelidade a Deus. Ele só descobriu o limite da sua fidelidade a Deus quando Deus disse assim: Abraão, mata teu menino a mim, consagra teu menino a mim. E ele obedeceu. E ele conheceu que o limite da fidelidade dele, a própria Abraão conheceu que o seu limite da fidelidade era até a morte. Você vai conhecer o seu limite quando você começar a receber bênçãos. Não se esqueça dessa mensagem. Quando você começar a receber bênçãos, não mude. E se você se achar mudando a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de falar, a tua maneira de tratar os demais, tu lembra dessa mensagem: opa, eu não posso ser assim, senão a bênção vai parar. Eu tenho que aprender a ser abençoado. Eu tenho que cuidar da minha integridade. Davi, ele sabia ser abençoado. Davi, ele sabia ser abençoado. Vocês estão me entendendo, irmão? Glória a Deus. Encerrando aqui. Houve uma guerra muito grande. Próximo domingo nós vamos ver essa guerra. O gigante entra em cena. Mas o gigante para Davi era um anão. O anão entra em cena, né? Já preguei sobre isso. Vamos pincelar isso no próximo domingo. Davi, a grande batalha do século. Davi e o anão. Amém? Por que Davi e o anão? Era Davi gigante para Saul, mas para Davi não, era um anão. Porque Davi via as coisas como Deus via. Aquele lá, eu vou derrotá-lo em nome do Senhor. Ele desafiou Deus, não foi a Israel. Então ele via o gigante Golias como um anão. Depende do seu campo de visão. Isso nós vamos ver no próximo domingo. Aí Golias, ele começa a entrar e começa a afrontar. Aí manda chamar os soldados. E os soldados começam a ser chamados em todos os lugares. Aí Belém chega a mensagem: o rei está mandando vir. Aí o próprio pai de Davi, Jessé, pega os 3 filhos mais fortes, vá para o exército, vá para a guerra. Olha o que é que acontece. Olha onde é que estava Davi, mesmo depois de ter sido o querido do rei. Presta atenção. 1 Samuel 17:12. Davi era o filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Tinha 8 filhos. Jessé era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé foi para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram a Saul. Olha o que acontecia com Davi. Vem cá, Davi era rei. Davi conquistou o palácio. Davi era benquisto agora dentro do palácio.
Davi era um menino aonde o próprio rei disse: agora você só vai estar comigo. Mas Davi não consegue mudar, gente. Aí está a essência da vitória, da bênção. Davi, ele era fiel no pouco e ele tornou-se fiel no muito. Ele não conseguia mudar. Olha o que diz a Bíblia, versículo 15: mas Davi ia para o acampamento de Saul, servia Saul, ele era escudeiro, e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ele não conseguia mudar. Ele ficava com Saul um pedaço, depois ele voltava para Belém, cuidava das ovelhas do pai. Mas ele já era rei, ungido. Mas ele não muda. A chave da vitória é fidelidade. É não deixar o dinheiro subir, é não deixar o poder subir, nada mexer dentro da tua cabeça. É a chave da vitória. E toda vez que Deus vai te dando alguma coisa, um talento, um dom, não encha a sua cabeça. Não pense que você é alguma coisa. Deixa Deus mostrar que nós não somos nada. Continue dependente dele. É assim que Deus vai continuar abençoando. Davi não muda de forma nenhuma, mesmo sendo rei. Aí estava a essência de a gente poder crescer. Deixa Deus mostrar para você se você é fiel ou não. E se você for ser pego de surpresa vendo que você é infiel, se arrependa. Deus me perdoe, o Senhor me abençoou um pouquinho, eu fui infiel, eu peço perdão. Eu vou me preparar, porque eu quero ser bênção nessa terra, e eu quero que o Senhor me abençoe. E Senhor, eu vou ser fiel. Da próxima vez eu vou vigiar. Da próxima vez eu não vou mudar. Eu vou continuar com fidelidade. Quero sim, Senhor, ter um coração parecido com o teu. Essa é a chave. Quero que você saia daqui com essas duas coisas. Duas coisas. A primeira, guarda no teu coração: eu já ficarei extremamente satisfeito. Nos problemas mais complexos da sua vida, Deus terá para você, o servo de Deus, as soluções mais simples. Virá. As soluções serão as mais simples possíveis. Saia com isso no seu coração. E segundo, na medida que Deus for te abençoando, não mude a sua fidelidade, não mude a sua honestidade, não mude com Deus, não mude com as pessoas, não mude com o próximo, não mude com a tua casa. Não se modifique, para que Deus continue a te abençoar. Duas coisas importantes. 1 hora de mensagem, para que duas coisas fiquem gravadas dentro do seu coração. Porque a alegria de qualquer pastor é ver o aprisco sendo abençoado. E para você ser abençoado, você precisa ser obediente ao Senhor. Amém, gente? Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, é para Ele. Louve a Ele. Davi era um adorador, louve a Ele também. Sejamos adoradores. Ministério de louvor rapidinho.